isso aí, falando aqui sobre o segredo do sucesso. Será que a gente consegue descobrir esse segredo? Será? Qual é o segredo do sucesso? Vocês que estão aí nesse espaço todo, né? Começando por essa história, cadê os cursos técnicos? Como é, que lugar, que espaço eles ocupam hoje dentro do nosso contexto? Começando com você. Eu diria que vem ocorrendo alguns avanços, né? Uhum. A sociedade brasileira, ela sempre teve uma cultura, né? Eu acho que arraigada aí do tempo ainda do Império, né? Dos primeiros anos aí de Brasil, né? Muito arraigada naquela coisa do doutor, né? Do bacharel, né? Então tem um certo aspecto aí relacionado a um status, também um ganho maior de espaço dentro da sociedade, né? Nunca muito atrelado ao que o mercado, na verdade, estava pedindo, né? Então nós temos vários cursos que muitas vezes não estão sendo reconhecidos dentro do mercado, mas são colocados aí à disposição e os jovens entram, fazem cursos superiores que não têm uma aceitação boa dentro do mercado, né? Uhum. A questão do técnico, ele é muito visto dentro das pequenas empresas, por exemplo, né? Nós temos algumas informações que demonstram que o empresário da pequena empresa, até por uma questão de recursos disponíveis, ele não pode contratar um engenheiro, um químico, né? Um matemático ali para ficar direto dentro da empresa. Muitas vezes ele consegue contratar um técnico em química, né? Com uma formação técnica muito boa, que é muito pragmático, dá respostas rápidas ali para o empresário e isso é percebido no dia a dia ali pelo empresário e ele vai valorizar depois a busca por outros profissionais com esse tipo de qualificação. Bacana. Então, o curso técnico tem um valor, sim, muito forte ainda dentro do mercado, mas é um mercado que precisa ser trabalhado, precisa ser percebido, porque se for colocado só pela questão do status, né, de graduação, ainda fica meio colocado de lado, né? Eu percebo uma sazonalidade também, da seguinte forma, de alguns anos atrás, né, a área de petróleo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, foi uma das áreas que estavam inflamando em termos de demanda, né? Uhum. Então, assim, a procura por cursos técnicos, provavelmente nesse período, né, tem estourado qualquer tipo de recorde de, bom, vou me matricular num técnico, que a área de petróleo é uma carreira, é promissora, enfim. A gente tem casos de empresas que patrocinaram turmas específicas por essa demanda, né? Uhum. E o próprio curso técnico, ele também deveria ser visto como um trampolim para quando a gente fala assim, né, as universidades que são mais difíceis de ter acesso por conta de ser particular ou não. O curso técnico ele é uma porta de acesso ao mercado para você subsidiar depois aquele curso do sonho, assim como a pós-graduação. Então, tem um processo. Eu acho que sim, tem mudado, concordo com o Ricardo, tem tido avanços nesse sentido. Na demanda do mercado e na oferta também? Também. Não, de repente, não na proporção ideal para um país de dimensões continentais como o Brasil. Uhum. Mas sim, acho que se nós olharmos os números passados, né, hoje a gente tem muito mais ofertas de cursos técnicos e de qualidade também, que formam bons profissionais para serem inseridos no mercado, às vezes até, teoricamente, já estaria fora do prazo de uma escolha de uma faculdade, mas que aí sim começam um caminho e se destacam. Isso por questão de oportunidade mesmo. Às vezes por oportunidade. Questões da vida, assim. Eu tenho alguns casos de entrevistas que nós fizemos com engenheiros, né, assim, de alto escalão e tudo, que começaram segmentando para técnico, né, porque não tinha, naquela ocasião, a oportunidade de ingressar diretamente numa universidade, tudo. Entraram para um técnico, com o tempo conseguiram guardar uma quantia suficiente, em paralelo cursaram uma engenharia e tudo. Conheci também. E hoje está num padrão executivo bacana, mas foi uma opção deles. Conheço também. gente que fez, por exemplo, edificação e depois foi fazer engenharia. Se fosse partir logo para engenharia, não teria condições em vários aspectos. Ou talvez até não tivesse ainda a percepção do talento, né? Também. Como você já citou antes, da sua habilidade, do seu pé direito, como eu gosto de chamar. E, de repente, faz um curso técnico, percebe que ali é uma área é uma área em que ele pode ser forte, né? Pode se desenvolver profissionalmente e aí escolhe a universidade com mais tranquilidade, com mais solidez, com mais possibilidade mesmo de sucesso a partir desse curso escolhido, né? Olha só, o que pode ajudar mais, ou o que tem sido mais valorizado? A criatividade, por exemplo, né? Ou o conhecimento?
Pô, isso é uma coisa legal. Primeiro que as pessoas acham que criatividade é um dom, né? Não é. Criatividade, todos nós temos ferramentas de desenvolvê-la. Na verdade, são técnicas que você estimula o indivíduo a se tornar mais criativo. Tem pessoas que vão ter mais facilidades com trabalhos manuais, mas não quer dizer que ele seja mais criativo. E o conhecimento, sem dúvida, o mercado espera muito hoje que você tenha uma visão generalista, porém especialista. Que você entenda toda a cadeia produtiva, mas que você se torne referência numa determinada área. Porque senão é muito também difícil. A complexidade de cada um desses pontos, você se destacar com excelência, de competitividade, né? Eu falo para os meus alunos, quando a gente pega uma grande cadeia varejista, você vai ter uma média de 35 mil marcas. Se eu pedir para que vocês se lembrem de 10%, são 3.500 marcas. Você não vai se lembrar. Então, é uma competição muito agressiva. Então, até para a gente poder olhar, né, e ter esse dinamismo e essa competitividade, o conhecimento ele é importante. No sentido de aprimorar a capacidade estratégica, de pensamento, de raciocínio, e as próprias técnicas da criatividade. Agora, tem uma coisa que eu acho bem curiosa. Sabe o que significa aluno? Ser sem luz. Isso é totalmente desatualizado, né? Porque imagina você falar assim, aluno, a origem, né, da palavra aluno é ser sem luz, mas as pessoas vêm com uma bagagem de vivência e depois que ele se forma, ele passa a ser um alumni. Ser com luz. Né? E aí você, hoje, imagina você pegar uma garotada de 17 anos, nos cursos técnicos até mais novos, se você não entender essa linguagem dessas pessoas e achar que eles são seres sem luz, que vão sentar e vão ficar assim, te aguardando, está fadado. Mas antigamente, né, e merece mesmo ser chamado de antigamente, essa relação ensino-aprendizagem era muito vista assim, né? O professor é aquele que tudo sabe, é o dono do saber, ele vai passar para o aluno aquilo que ele sabe, e o aluno é esse ser sem luz que só recebe e a partir do que ele recebe ele começa a ganhar luz própria, né? Mas isso já mudou. Essa história assim, do ponto de vista da didática, de tudo, já mudou, né? Mais ou menos. O comportamento. Sim. O comportamento dos professores e alunos ainda não mudou totalmente, mas o conceito, a gente sabe que o professor, ele nada mais é do que um facilitador da aprendizagem, né? Ele vai estar ali para te ajudar a você desbravar os seus caminhos, a descobrir, ele vai te ajudar com técnicas, com informações, etc. Mas quem vai descobrir é você. E se não for, está tudo errado, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? É interessante, eu assim, não tinha esse conceito não do aluno ser tocou num ponto essencial. Além da criatividade, né, e do conhecimento, o que é importantíssimo, né, seja para o aluno, para o candidato, é o comportamento. Né? Comportamento e atitude. Então, com o comportamento, né, com a habilidade e com a atitude, né, ele consegue manusear uma criatividade, ele consegue trabalhar com a criatividade do outro. E são critérios que você analisa, não é, Bruno? São critérios que você, quando vê o candidato, você analisa, né? É o principal critério analisado pelos recrutadores, de fato, tá? Além do conhecimento técnico, né, que está ali e a ser abatido junto com o perfil, é o histórico do comportamento, é o histórico das atitudes daquele profissional. É isso que vai fazer dele um diferencial em detrimento de outro. Nos nossos cursos, a gente tem trabalhado muito, e isso tem sido um investimento pesado, tanto no corpo docente, como nos próprios discentes. Primeiro, os espaços, que são diferentes das salas tradicionais. E o outro ponto é tirar o aluno da zona de conforto, de achar que ele é um ouvinte e que ele é parte do processo de construção da carreira. Perfeito. Então, quando você vê esses espaços que a gente tem explorado e desenvolvido, você vê todo o mobiliário é diferente, as dinâmicas são diferentes, a metodologia ativa é diferente. E isso foi uma quebra de paradigma que a gente teve que passar a entender melhor, diferentemente de que você ficar reclamando porque ele está no celular, porque ele parece que não está prestando atenção. Mas ele é um multimídia, começa por aí, né? Ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo.
E se nós não usássemos isso em prol da construção do conhecimento, seria uma perda enorme que nós teríamos. Eu tenho um aplicativo no meu celular em que eu posso fazer uma pergunta e todas as pessoas que têm esse aplicativo, e é gratuito, eles respondem, eu já gero uma estimativa e dali passa um debate. Então a gente tem muito mais facilidade do que só o tradicional livro, o quadro e o professor como o dono da verdade. Exato. Isso vem mudando muito a dinâmica até de aprendizagem, né? Nós temos percebido isso até nos aspectos de algumas operações que nós levamos junto aos empresários, né? O empresário da pequena empresa tem um cotidiano muito pesado, ele está dentro do dia a dia, ali dentro da empresa, né? Buscando ali o desenvolvimento da empresa. Então, cada vez é mais difícil nós trazermos um empresário para participar de um programa de treinamento, por exemplo, com sala de aula, com todo um roteiro tradicional, né? Então, esse investimento nesses novos caminhos de aprendizagem aí são fundamentais, né? O que o Sebrae diz, né, para o nosso telespectador aí sobre essa questão? Como é que o Sebrae responde? Qual é o segredo do sucesso? Eu diria que o segredo do sucesso está balizado em alguns ingredientes, digamos assim, né? Eu acho que um dos principais ingredientes é não ficar no comodismo, não parar, não estagnar dentro das suas propostas, né? Então, seja o empresário, seja o que está buscando um empreendedorismo, está buscando ali desenvolver um negócio próprio, seja um aluno, seja já um profissional que está no mercado, se ele ficar parado, estagnado, a tendência é que ele seja colocado de lado, né? Então, a questão da automotivação, a questão de buscar novas propostas, estar aberto também às novas questões que vão surgindo aí de acordo com o dinamismo todo de mercado, né? Seria um dos principais segredos do sucesso. A busca por informação, a busca por uma qualificação continuada é um aspecto também extremamente relevante. E eu diria que é a questão comportamental, né? Hoje a questão da inteligência emocional, a questão, né, de tratativas no seu cotidiano, são extremamente fundamentais para um pleno desenvolvimento, né? Perfeito. Eu já vou aí para o nosso último intervalo e volto, porque eu quero ouvir aí também do Bruno e quero ouvir também do Eduardo as dicas dele de segredo do sucesso, né? Afinal de contas, nesse mundo que não para, né? O minuto seguinte já está tudo diferente, nesse mundo globalizado, como é que a gente pode se manter indivíduo e ter sucesso aí frente a tantos desafios? Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima.